A palavra é liberada e a gente age debaixo da palavra que foi liberada. Não adianta falar assim, eu recebo e continuar na mesma posição. Tem que fazer igual um dos leprosos. Ouvir a palavra, vai haver resposta. E debaixo dessa palavra dizer, lá atrás é morte, aqui é morte. Então a minha única opção é caminhar. E se eu estou debaixo de uma palavra, eu creio que vai dar tudo certo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pegue por favor sua Bíblia comigo. Abra no segundo livro dos Reis. Pode tocar aí, vaso. Ajuda aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Enquanto você está abrindo, eu quero louvar a Deus para a vida da minha esposa. Está grávida, aleluia. 3 meses, a gente ainda não sabe se é menino ou menina. Mais uma palavra se cumpre. Eu não sei se eu vou chegar nos 3, aleluia. Mas a gente começou, é assim que começa. Começa com um para depois vir o segundo. Eu estou no altar, né? Não pode brincar com essas coisas, né? Daqui a pouco vem 3 mesmo, né? Mas Deus abençoe o pastor Tiago, Deus abençoe a pastora Letícia, Deus abençoe o pastor Tiago e a irmã Marcela. Uma honra, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e fazendo menção deles. Eu faço menção a toda a igreja, obviamente, pedindo ao pastor Tiago para transmitir também ao pastor Samuel, a pastora Rebeca, a graça, né, de permitirem que a gente ministre aqui nesse altar tão abençoado, não só para Niterói, para o Rio de Janeiro, mas com certeza para todo o Brasil. Meus irmãos, quem achou segundo livro de Reis, capítulo 7, diga assim, eu achei. A palavra de Deus diz, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Essa mensagem aqui é uma mensagem de uma série de mensagens que eu creio que Deus moveu o meu espírito para eu fazer no ano passado, e que eu apliquei lá na nossa igreja, e que é bem provável que se torne um livro que fala sobre mudança. Mudança de mente, a gente aplica como metanoia, né? O termo grego. Mudança de atitude, que é o que eu vou ministrar aqui hoje. Mudança de hábito e hábito de mudança, são 4 partes. Hoje eu quero falar sobre mudança de atitude. Essa palavra aqui não se aplica meramente para a questão empresarial e empreendedorismo, ela se aplica para todas as áreas da vida. Hoje, eu estou aplicando para uma visão empresarial, uma visão empreendedora. Mas Deus, Ele sabe para os corações que Ele está falando e como direcionar para cada um de nós. Irmãos, atentem que esse texto aqui nos fala de um tempo em que Israel estava... Eu não vou fazer uma apresentação aprofundada porque não é o caso aqui, é uma palavra direta. Ele estava sob uma ameaça, estava cercado. E o povo de Israel, eles tinham um tratamento de saúde diferente, claro, é muito tempo atrás. E o tratamento de saúde era, quando alguém tinha alguma coisa que podia ser contagiosa, eles afastavam do convívio da sociedade. E quando digo leproso aqui, não é somente um tipo de lepra. Muitas vezes era uma doença de pele, qualquer tipo, né, de uma avaliação que o sacerdócio entendesse
sacerdote entendesse que ele estava leproso, ele não podia andar no meio da cidade, ele tinha que ficar fora da cidade. Se ele fosse andar na cidade, ele precisava passar gritando: eu sou leproso! Aí vem o leproso, e todo mundo se afastava para ninguém pegar aquela doença, ou seja, uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Por isso que eles estavam sempre fora do centro, estavam mais ali aos arredores, quando não na porta da cidade. Ocorre que o povo estava sofrendo uma ameaça e os inimigos, os sírios, estavam ao derredor cercando, e o povo não podia sair. Dentro da cidade estava acontecendo o quê? A ausência. Estavam as pessoas com fome, as pessoas com sede, as pessoas oprimidas, porque a maneira de guerrear antigamente era isso. Você primeiro impedia que os recursos chegassem, você cercava a cidade por fora. E se o povo não tinha como ir afora para pegar plantação, para fazer qualquer tipo de troca, de escambo que seja, eles ficavam ali enfraquecidos, eles começavam a caminhar para a morte. Dentro daquele período, os leprosos não podiam voltar à cidade, porque eram leprosos, estava ali a ameaça de que eles fossem mortos, ainda mais num período de fome, um período de instabilidade social dentro de Israel. Se eles fossem à frente, tinha a ameaça dos sírios, eles poderiam ser mortos. E se eles ficassem ali, eles morreriam de inanição. O que fazer quando atrás tem a ameaça? Aqui onde nós estamos tem ameaça, e à frente tem ameaça. Ou seja, o que fazer quando todos os lugares que nós olhamos, nós não vemos uma solução, uma possibilidade de escape? O que dizer quando olhamos para trás e pensamos em voltar para o local de onde nós viemos? Ou vamos aplicar aqui, quando nós pensamos em, quer dizer, eu avancei demais, eu vou voltar para a loja anterior, eu dei um passo maior que a perna, eu vou retornar. O que dizer quando você olha para trás e não tem mais como voltar? Quando você olha para lá e fala, e agora? Isso aqui se aplica também sobre o passado. Não simplesmente de um lugar espacial, mas de um local temporal. Que você já viveu aquele período ficou para trás, aquilo que já passou não é para voltar, mas tem pessoas que estão amedrontadas, que estão querendo voltar para aquilo. Lá eu tinha pouco, mas pelo menos eu conseguia viver. Eu estava sobrevivendo, eu estava conseguindo suportar, eu estava conseguindo lidar com aquilo. Era pouquinho, mas eu tinha. Talvez se eu voltasse, aí você olha para trás e vê que não tem mais, aquela ponte já queimou. Aquela ponte já foi destruída, não dá para voltar. Tem pessoas que pensam em voltar, mas quando olham para trás, percebem que não tem como voltar. E aí, talvez ele pense, já que eu não posso voltar porque ela traz a morte, já que eu não posso regredir e voltar para o meu posto anterior, já que eu não posso voltar para os investimentos anteriores, eu vou continuar onde eu estou, pelo menos aqui eu já estou acostumado. Só que o problema é que se eu ficar aqui, eu vou morrer de inanição. Se eu ficar aqui, eu não tenho recurso. Se eu ficar aqui, eu não tenho expectativa. Na verdade, a minha expectativa aqui é só uma: morte. A minha expectativa aqui é simplesmente finalizar. Tem pessoas que talvez pensem, tá bom, eu não vou voltar, mas também não vou dar um passo à frente, eu vou ficar. Mas às vezes é a situação que você sabe, que você está vendo que a ameaça está chegando, que o tempo de aperto está chegando, que você faz uma avaliação e diz, não tem muito jeito não. Então não tem muito como ficar parado. Se eu ficar parado, eu também morro. Se eu ficar parado, eu também quebro. Se eu ficar parado, eu também vou caminhar para o mesmo destino que eu estaria caminhando se eu tivesse retornado. A opção do atual também não me parece uma opção muito boa. Não tem chance alguma. Às vezes, o presente, eu já falei do passado e agora eu estou falando do atual, que é o presente, só nos apresenta uma palavra: morte. Final. Encerramento, fechamento das portas. Conclusão, não vai chegar a lugar nenhum. Quando você olha, para fazer as contas, fala, eita. Para avaliar, fala assim,
calma aí, racionalmente 2 mais 2 é 4 e eu preciso de 10. E não é para daqui a tanto tempo, é para agora. E o presente se apresenta como uma ameaça. E à frente tem uma outra ameaça. E aqui se aplica como sendo os sírios. Estavam cercando, esperando que eles saíssem no desespero para que os matassem. E às vezes, a gente não está vendo a ameaça, mas só de ouvir falar da ameaça a gente já trava. Só de considerar a possibilidade da ameaça, a gente trava. E essa palavra aqui me faz considerar e pensar sobre escolhas. Tem pessoas que gostam de caminhar de maneira, como eu vou dizer, mais emotiva. E eu não digo emotiva no sentido negativo, de maneira alguma. Eu digo que eu quero sentir, eu quero que isso mexa comigo. E tem pessoas que gostam de ser muito racionais. Eu gosto de entender, eu gosto de compreender. Essa palavra aqui se aplica das duas formas. Se nós formos falarmos de maneira emotiva, é dizer, para trás a morte. Para frente, ficar onde está é morte. Sem solução. Então é alguém virar para você, segurar na tua mão e falar assim, olha, vamos tentar. Vamos para frente, vamos avançar. Por quê? Porque pode acontecer. Agora, de maneira racional, seria a mesma coisa. Pensa comigo. Não quero arriscar. Eu sou um camarada seguro, meus investimentos eu faço de maneira segura. Eu não sou uma pessoa que tem um perfil de ir muito à frente. Não. Mas, de acordo com aquilo que nós estamos vendo, e muitas vezes, em muitos contextos da nossa vida, racionalmente falando, para trás não tem solução. Ficar também não tem solução. Então, racionalmente falando, a única opção que nós temos é seguir em frente. E a mudança de atitude, ela passa por esse crivo de avaliar, falar assim consigo mesmo. Olha, eu já tentei. Eu já me movimentei, eu já cheguei até onde eu estou. Eu preciso, se for o caso, ainda que eu esteja debaixo de uma ameaça, avaliar quais são as minhas opções. Claro que a gente está falando em um ambiente espiritual. Eu não estou trazendo uma palestra simplesmente para negócio. Eu estou falando de um Deus que atua em todas as áreas das nossas vidas, inclusive nas nossas relações de trabalho. A gente precisa consultar o Senhor. A gente precisa perguntar, Senhor, qual é a direção que Tu vai me dar? Eu conto uma experiência minha, simples, uma coisa simples, muito simples. Para alguns não é nada, mas para mim é importante. Eu sou nascido e criado num local muito humilde, na freguesia de Jacarepaguá, e eu fui o primeiro a começar a cursar a faculdade e terminar, né? Primeiro meu pai começou, mas ele não terminou. A concluir graduação na minha família. Comecei a cursar educação física, porque eu queria ser militar, por indicação e influência do meu pai. Acabou que eu não segui em frente, e acabou que eu fui para o direito. Eu trabalhava numa portaria de 7 da noite até 7 da manhã. Uma calça preta e uma camisa cinza, do lado do Hospital Rios Dó, para quem conhece, da Rede Dó. Não tinha aquele hospital na época. Às vezes a minha calça estava cheia de mosquitinho, que eu ficava matando de noite. Que eu queria, às vezes, sentar para estudar ou fazer alguma coisa, e aquele ambiente pequeno, quase que um por um, local difícil de ficar. Foi o ano de 2008 para 2009. Eu sempre virei os meus anos da igreja, e aquele foi o primeiro ano que eu não virei na igreja, que eu virei de plantão, que eu nunca tinha trabalhado de plantão. E eu chorei ali falando com Deus, falei, Senhor, eu queria estar na Tua presença, eu queria estar na Tua casa, eu queria estar junto com os meus irmãos. E eu não concluí a minha faculdade de educação física por N razões, e quando foi o outro ano eu comecei a cursar o direito, 2009. E eu saía 7 horas da manhã, lá do meu trabalho, com a minha calça, com o meu sapato, com a minha camisa cinza, pegava a bicicleta e ia até o centro da freguesia, no Quality Shopping, para quem conhece. E ali eu comecei a estudar a faculdade, fazer as aulas, e
No segundo período, a professora até falou assim, os alunos comentaram comigo depois, cadê o Marcos? O Marcos não veio, né? O Marcos é engraçado, às vezes ele chega e fica com cara de sono. Hoje ele não veio, e os alunos falaram assim, professora, não fala dele não. Que a senhora não sabe qual é a realidade dele. Que eu estava trabalhando de 7 da noite até 7 da manhã, para começar às 7h50 na aula, sair de lá meio-dia. Às vezes apagando, irmão, e participando. E quando foi no terceiro período, eu coloquei um desejo no meu coração. Eu vou pedir demissão, eu vou começar a atuar na área, seja qual fosse, como estagiário, se é no Tribunal de Justiça. E apareceu uma oportunidade no Tribunal de Justiça. E eu fui, me inscrevi, só que como estágio, era menos tempo de trabalho em relação a horas, né, que eu trabalhava 12 horas, ia cair para 5 horas, mas o salário seria inferior, porque era um valor de estágio, uma bolsa. E eu cheguei até a coordenadora do curso e fiz uma solicitação, eu tinha 20% de desconto. Eu fiz uma solicitação, falei, eu preciso de 50%. Ela falou assim, por quê? Porque eu vou agora começar a estagiar. Eu estou pedindo demissão do meu trabalho, Deus colocou um desejo no meu coração para eu entrar de vez. E ela olhou para mim e falou assim, a gente está em 2012. 2011. A crise dos imóveis lá nos Estados Unidos foi aproximadamente nesse período. Falou, a gente tinha chegado no Brasil, falou, a gente está em plena crise. E você está pedindo demissão? Lembra se foi, não sei se foi 2008 a crise, foi 2008? Isso, então era 2009 mesmo, 2009 para 2010, isso. A gente está em plena crise. E você quer pedir demissão para estagiar? Eu falei, sim. Porque aí entra o lado que quem não é crente, quem não tem o Espírito, não vai conseguir compreender. Eu não estou falando que a pessoa que não serve a Deus, ela não possa ter uma direção. Eu estou falando que na palavra de Deus, o Espírito Santo tem direções que aquele que não serve não vai ter. E eu falei assim, eu vou. E eu fui numa fé que na matemática, na ponta da caneta, não dava, gente. Não dava. E quando foi no outro período, eu tinha feito uma prova e eu consegui. Antes, ela só me deu 5% de bolsa. Eu, de 20, passei para 25. E quando foi no outro período, eu tinha feito uma prova e eu me mudei para uma faculdade melhor ainda, ganhando 100% de bolsa. Eu concluí minha faculdade e eu fui pregar numa igreja, uns 3 anos depois. E eu estou contando testemunho, falando como é que Deus faz, e Deus me tocou para contar essa história, que nem eu estou contando aqui hoje, que eu não tinha programado de contar. E daqui a pouco, quando eu olho lá no final da igreja, quem está sentado? A mulher que disse, você? Quando eu me aproximei no final do culto, ela disse assim, você lembra de mim? Eu falei assim, estou lembrando da senhora agora. Eu tinha te visto no altar, e o teu rosto me era estranho, mas agora ela eu lembro de você. Eu falei, pois bem, a senhora está ouvindo o que Deus faz. Porque a gente, às vezes, a gente precisa entender que entre voltar, desistir, ou ficar no mesmo lugar, a melhor opção é seguir em frente. A gente tem opção de parar e racionalmente pensar. E eu, como eu disse, racionalmente, às vezes a gente pensa, lá atrás é certo que é a morte. Aqui é certo que é morte. E lá na frente é um talvez seja a morte. Racionalmente, pensa comigo. Aqui é certo. Aqui é certo. Lá é talvez. Se lá eu tenho uma chance, então eu vou em direção onde eu tenho a chance. Mas eu não vou sozinho. Porque antes que eu fosse, pastor Tiago, tinha sido me liberado uma palavra. Antes que eu fosse, Eliseu tinha liberado uma palavra e tinha dito, vai haver alimento, vai haver resposta, vai haver solução, vai acontecer. Eu não sei como é que vai ser, mas se Deus falou que vai fazer, eu estou debaixo dessa palavra. Quem está debaixo dessa palavra? Quem está debaixo dessa palavra? Eu não sei de onde vai vir. Se eu perguntasse aqui, provavelmente eu posso até contar algumas experiências do pastor Tiago que a gente compartilha. Quantas experiências a gente poderia compartilhar e dizer, eu não sei como é que foi, mas Deus fez. Eu não sei de onde Ele tirou, mas Ele é Deus para tirar. A questão é que não foi simplesmente Deus. A palavra foi liberada e a gente se movimenta. A palavra é liberada e a gente age debaixo da palavra que foi liberada. Não adianta falar assim, eu recebo e continuar na mesma posição. Tem que fazer igual um dos leprosos. Ouvir a palavra,
vai haver resposta. E debaixo dessa palavra, dizer, lá atrás é morte, aqui é morte. Então a minha única opção é caminhar. E se eu estou debaixo de uma palavra, eu creio que vai dar tudo certo. A mudança de atitude requer isso. A gente compreender, a gente avaliar e perceber. Eu já tentei, como vocês sabem, alguns dizem que a maior ignorância é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A gente pode ser resiliente, como eu ministrei ontem, de tentar de um jeito, tentar de outro, até a gente conseguir. Sim, agora você já viu que aquilo não dá certo, já olhou para trás, já viu que não deu certo, já está vendo que aqui está sufocando, o tempo está acabando, o recurso está acabando, as expectativas estão diminuindo, e só tem uma expectativa, a morte. Se a tua opção, ainda que seja debaixo de uma ameaça, mas tem uma chance, é seguir em frente, então, por favor, tome uma atitude, levante e vá em frente. Levanta e vai em direção àquilo que Deus preparou para você. Mas eu não sei como é que vai ser. Irmão, você já sabe uma coisa, que se você ficar ou se você voltar, não vai ser. Às vezes, a gente sofre tanto que a gente fala assim, Deus, eu só queria ficar aqui no cantinho. Eu só queria ficar, mas Deus está falando para mim e para você. Eu não te chamei para você ficar no cantinho. Eu não te chamei para você ser covarde, porque a palavra para Gideão foi, Gideão, fala para quem é covarde e medroso, voltar. Porque se no tempo da dificuldade da guerra, a tua força for, você se mostrar frouxo, a tua força vai ser pequena. Agora, sabe quem se destaca nos negócios? Sabe quem se destaca? E você sabe melhor do que eu isso. Nos momentos que a gente está enfrentando a maior dificuldade, é quando alguém apresenta uma possibilidade. Gente, eu aprendi isso na minha vida. Tem algumas lições que eu aplico de maneira recorrente. Não olhe os problemas como algo que vem te destruir, mas olhe os problemas como uma oportunidade para viver algo novo e para crescer. Quem seria Davi se não tivesse um Golias? Às vezes o próprio Deus coloca um desafio na tua frente, falando para você, meu filho, cresce. Meu filho cresce. A história do passarinho que coloca lá, né, aqueles alfinetes, e não alfinetes, mas alguma coisa para empurrar o passarinho para fora do ninho. Está dizendo para você, chegou a hora de voar, mas a pessoa quer ficar naquele ninho, quer ficar confortável, mas Deus vai começar a movimentar esse ninho, vai começar a colocar algumas coisas aí para você se movimentar e sair. Por quê? Porque a promessa dele na sua vida tem que se cumprir. E às vezes, falta o quê? Não falta uma mudança de mente, porque você já concebeu, você já avaliou, já considerou e falou, dá. Sabe o que falta agora? Uma mudança de atitude. Falta uma mudança de ação. Eu preciso dar o primeiro passo, e todo mundo sabe que o primeiro passo é o mais difícil. Imagina só o primeiro passo de Pedro na água. Imagina só Jesus falando, a palavra é minha, vem. Imagine só Jesus dizendo, eu estou te chamando, vem. E ele está dizendo, eu sei que tu és Jesus, eu sei que tu falou, eu entendi a tua voz, mas o primeiro passo está difícil. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, dá o primeiro passo. Muda a atitude, dá o primeiro passo. Muda esse comportamento, dá o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, você vai começar a ver que o segundo, o terceiro vão ser mais fáceis. Por quê? Porque você já experimentou o milagre. O primeiro passo é que vai te mostrar o milagre da provisão de Deus na tua vida. Dá o primeiro passo. E eles foram em direção ao local da ameaça. Só que chegaram lá, não tinha nada. Tinha, sabe o quê? Comida. Tinha alimento, porque os inimigos tinham ouvido um barulho e tinham fugido. Eu não vou trazer essa ministração hoje, daria para um outro contexto, mas o teu passo que parece uma coisa pequena, lá do outro lado vai fazer um movimento muito maior. A tua ação que parece uma coisa muito pouca, lá na frente vai fazer um movimento muito grande. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar uma posição e ter essa mudança de atitude, seja em qual área for, em qual expectativa for. A pessoa está dizendo, eu não posso voltar atrás, eu não posso ficar aqui. Então, racionalmente falando, eu só tenho a opção
de seguir em frente. Eu queria orar com você. Você pode ficar de pé comigo? Eu preciso te dizer uma coisa. O primeiro passo é muito difícil. Mas se o primeiro passo for a única opção e seguir em frente for a única opção, torna um pouco mais fácil. Mas eu estou com medo, mas vai. Eu estou inseguro, mas vai. Mas eu posso quebrar. E se você ficar? E se você voltar? Mas pode dar errado, mas também pode dar certo. Mas pode não acontecer nada. Se morrer, se quebrar, quebrou. Porque aqui já ia quebrar mesmo. Se der ruim, deu ruim. Mas já ia dar. Eu estou saindo de um certo, pastor Tiago, de um certamente morrerei para um talvez eu viva. Mas eu não estou sozinho, eu estou debaixo de uma palavra. Levante as suas mãos comigo, por favor. Oh, Espírito Santo, algumas pessoas vivem, Senhor, uma situação e um cenário de morte. Uma situação em que a expectativa é: o passado não tem mais jeito, eu não posso voltar. O presente agora não tem mais expectativa. Eu estou indo de mal a pior, os meus negócios, as minhas relações, tudo aquilo que eu semeei, tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu tive expectativa. Agora há somente uma expectativa de entregar a chave, de encerrar o negócio, mas existe uma opção, aleluia. Existe uma opção, e essa opção é dar um passo para viver o milagre. A mudança de atitude, seja por fé, seja simplesmente porque ele não tem mais opção. O que vai demonstrar a fé dele é dizer: Senhor, já que eu não posso voltar, já que eu não posso ficar parado, eu vou me levantar e vou para frente, porque se morrer, eu vou morrer mesmo, mas existe uma chance, e essa palavra que foi liberada vai alcançar a minha vida, vai alcançar os meus negócios, vai alcançar as minhas relações, vai alcançar tudo aquilo que o Senhor disse que faria. Por quê? Porque no tempo da dificuldade eu não me mostrei frouxo. No tempo da dificuldade eu disse: vai dar certo. Os corajosos são aqueles que mesmo em meio às aflições e dificuldades, eles se levantam e agem. Coragem, como você sabe, não é a ausência de medo, mas é a disposição para enfrentar as tempestades da vida e dizer: eu creio que Deus vai me sustentar no meio desse furacão. Eu creio que Deus vai me manter de pé no meio dessa dificuldade. Coragem de tomar uma atitude, porque há uma direção, há uma orientação, há uma palavra que foi liberada, e essa palavra é que vai te sustentar. Ainda que eu andasse pelo vale, da sombra da morte, eu não temerei mal algum, não porque eu sou forte, mas porque tu estás comigo. Levante as suas mãos, por favor, e receba da presença do Senhor que sustenta a tua destra e caminha contigo e te diz: pisa nessa água, meu filho. Pisa nessa água, minha filha, e tu vai vivenciar um milagre que eu tenho reservado para você. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.